Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula de metodologias ativas. Meu nome é Marcelo e hoje eu vou ser o professor de vocês, né? Vocês já estão ouvindo minha voz, já estão falando aí um pouco com as atividades e agora vamos conversar um pouquinho aqui num vídeo, tá? Talvez vocês tenham sentido alguma dificuldade aí nas questões, mas eu tô aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Lembrando, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, tá? Estamos aqui sempre disponíveis. Bom, vamos lá. Hoje eu queria falar algo mais explícito para vocês, como seguir uma certa sequência para aplicar uma metodologia ativa na prática. Então vamos entender como fazer isso e vou tentar dar um exemplo mais prático, mais objetivo para vocês. Tá legal? A primeira coisa vamos então definir o tema para o nosso projeto, para a nossa metodologia ativa, tá? Quando a gente trabalha com essa ideia de criar uma metodologia diferente, fazer uma atividade diferente com os alunos, algo que vai demandar mais tempo, algo que vai demandar mais planejamento, o mais importante de tudo é a gente estar trabalhando com o planejamento, né? Na verdade, planejamento é a palavra-chave para a gente conseguir definir qualquer tipo de coisa, tá? Então, assim, a gente pode pensar na metodologia, a gente pode pensar nisso, naquilo outro, mas tudo isso vai envolver o nosso planejamento. A gente precisa entender exatamente o que e como a gente vai fazer, tá? Claro que existem várias maneiras da gente planejar as coisas, mas aqui eu defini com alguns passos simples uma maneira que eu acredito que vai ser a mais fácil da gente definir. E como eu tinha falado, a gente vai precisar de um tema. Esse tema, o ideal é que ele seja o mais amplo possível. Por quê? Você pode estar pensando assim, Marcelo, eu vou trabalhar com soma. Soma é meu tema? Eu vou trabalhar com corpo humano. Corpo humano é meu tema? Poderia ser, mas a gente tem que lembrar que para a gente ter uma metodologia eficiente, a gente vai ter que estar trabalhando com mais de uma disciplina, né? Então a gente vai trabalhar português, matemática, ciências, e então seria o ideal um tema mais amplo. Vamos imaginar na educação infantil, por exemplo. Uma coisa que a gente trabalha muito na educação infantil e que às vezes se perde um pouco no Fundamental 1 é a questão de projetos. Então a gente vai fazer o projeto da abelhinha. Na abelhinha a gente trabalha língua portuguesa, né? Entendendo que, por exemplo, ela começa com a vogal A, a gente pode trabalhar o número de abelhinhas na tela, a gente pode trabalhar a ciência de como a abelhinha produz o mel, enfim, a gente consegue trabalhar várias coisas com o projeto abelhinha. Aqui a ideia é a mesma, só que a gente vai dificultar um pouco, a gente vai fazer algumas modificações também, tá? Então, vou propor um projeto aqui para nós, o projeto de podcast. Esse vai ser nosso projeto. Nosso projeto vai ser a criação, né? Nosso projeto final vai ser a criação de um podcast. Podcast é um gênero textual, né? Muito popular hoje em dia e que muitas vezes aí a juventude está bem familiarizada com ele e dá para a gente direcionar de uma forma bem interessante, tá? Então, beleza, definimos nosso tema, podcast. Nele a gente vai poder trabalhar língua portuguesa, matemática, ciência, uma série de coisas, tá? Perfeito. Vamos lá, então. O segundo passo, tá? Segundo passo vai ser definir os objetivos, né? Toda vez que a gente tem um projeto ou qualquer coisa que a gente vai querer fazer, é importante a gente definir qual é que é o produto final dele, né? Qual que é o nosso objetivo. Claro, nosso objetivo é produzir um podcast, mas vamos ser mais específicos que isso. E daí que entra os currículos, né? A parte dos currículos é extremamente importante para a gente entender quais caminhos a gente deve seguir. A BNCC, por exemplo, é um currículo geral, né, que foi ali demandado, né, que foi ali construído ao longo de muito tempo, mas a partir dela surgiram vários currículos bem mais específicos. Que é o nosso exemplo aqui, currículo paulista. Uma vantagem também do currículo paulista é que ele já dá até um direcionamento para a gente, ele dá até uma sequência didática, vamos colocar assim, para a gente, né? Não vamos entrar muito a fundo nisso, mas a gente pode pesquisar nesse currículo paulista quais habilidades, ou seja, quais objetivos a gente vai conseguir contemplar, certo? Então, vamos lá, abram aí o currículo paulista de vocês, né? Eu deixei ele disponível aqui na aula de hoje também, dá para você só baixar aí no seu computador, visualizar ele, enfim. E dá para você pesquisar, né? Uma dica para qualquer documento aí do computador, você aperta Ctrl F, dá para você pesquisar e digitar o que você quer. Então, ler esse documento para entender quais objetivos a gente vai estar utilizando, o que a gente quer trabalhar nessa aula. A gente vai querer trabalhar desde, lógico, gêneros textuais, escrever, né, ali
um script, né? Escrever trabalhando ali de uma forma de buscar conteúdos, talvez diferenciar fatos de opiniões. A gente também pode trabalhar com números, né? Para trabalhar matemática. Então, assim, quantas pessoas vão assistir esse podcast, qual a nossa expectativa de número de pessoas que vão assistir esse podcast, enfim. E dessa forma trabalhar ali uma multidisciplinaridade entre português e matemática. E tá ok, vamos pesquisar então quais habilidades vão ser necessárias para esse projeto em específico. Uma coisa muito importante para vocês terem em mente, tá? É que, tudo bem, o currículo paulista já é uma adaptação da BNCC específica para o estado de São Paulo. Mas o estado de São Paulo é muito diverso, não é todas as escolas, nem todos os municípios que são iguais e as turmas são muito diferentes. Imagine uma realidade, principalmente num pós-pandemia da vida, onde a educação não é tão eficiente quanto deveria ser para concluir um currículo paulista. Então, muitas vezes, você não deve olhar as habilidades necessariamente do seu ano. Olhe habilidades dos anos anteriores também, tá? Ah, Marcelo, mas, eu vou ter que ler, assim, documento também dos anos anteriores. Não é muita habilidade. É habilidade pra caramba, mas é extremamente importante sim, tá? Porque a gente sabe que a educação muitas vezes tem um atraso e a gente sabe que a turma é muito diferente uma da outra. Então, leiam os currículos antigos também. Então, assim, você está trabalhando no 5º ano, lê o do 4º e do 3º. Trabalhando no 3º, lê o do 2º e do 1º. Porque daí você vai saber em qual nível sua turma tá e você também vai saber quais habilidades você vai conseguir trabalhar. E muitas vezes dá para trabalhar uma do 5º, uma do 4º, uma do 3º, com base na dificuldade da turma, com base no que a turma tem facilidade e no que a turma tem dificuldade, tá bom? Então beleza, a gente definiu o nosso tema, definimos nossos objetivos. O terceiro passo é definir nossa metodologia. Vamos trabalhar com metodologia ativa. Não é tão assim. Vamos tentar especificar mais. Vamos tentar definir. A gente vai trabalhar com uma metodologia ativa como? Vamos fazer uma sala de aula invertida, a gente vai fazer uma rotação, a gente vai fazer o que exatamente, né? Bom, estamos trabalhando aqui com sala de aula invertida, então, perfeito, vamos definir que uma das nossas metodologias vai ser sala de aula invertida. Mas aí a gente já entra no próximo passo, que é a nossa sequência didática para esse projeto. E aí que é muito interessante, tá? A gente não precisa necessariamente usar metodologias ativas em todas as etapas do nosso projeto. Tá? Então, vamos utilizar uma sala de aula invertida aqui, a outra a gente vai ter que usar uma outra metodologia ativa e tal, e vai ser muito complexo. Calma. Se você acha que o ideal para um certo ponto é utilizar uma metodologia normal, né, vamos colocar assim, uma metodologia mais tradicional, onde você não vai ter que se preocupar tanto, ou você já tem uma coisa ali que você sabe que funciona para os alunos, tudo bem. O importante é que faça sentido para você e que você consiga aplicar. Então, utilize uma metodologia ativa, mas ela não precisa ser ativa exatamente em todos os processos. Você pode definir ali qual que é o momento ideal, tá bom? Então, defina a sua sequência didática. A gente vai trabalhar o quê, em quanto tempo, vai ter duplas, vai ter grupos. Defina a sua sequência didática, que você já deve estar acostumado a fazer. E faça isso também apontando as metodologias a serem utilizadas. Vamos utilizar uma sala de aula invertida, vamos fazer o quê? Um exemplo para o nosso podcast, por exemplo, é fazer uma sala de aula invertida na primeira etapa, na introdução. Você vai pedir para que seus alunos pesquisem um tema que eles gostariam de trazer para a sala de aula, eles vão pesquisar, vão entender mais sobre aquele tema e vão trazer informações para a sala de aula. Depois disso, você pode reuni-los ali em grupos para eles discutirem qual tema é mais interessante, qual que eles vão querer trabalhar, qual que eles gostam mais e ali ajudando eles, direcionando, vendo quais informações são mais relevantes, tentando filtrar informações para que eles consigam. E depois, na sala de aula, você já foca em estar apresentando o gênero textual de podcast e como você consegue fazer um script, quais são as informações relevantes, como que a gente pode fazer isso. E depois, num outro momento, você pode pedir para que eles, em casa, comecem a preparar, tragam alguns áudios, tragam algumas coisas já prontas, para que quando eles cheguem na sala de aula você consiga já avaliar isso, ver se isso está ok, ver o que eles podem melhorar, enfim, né? E dessa forma você vai construindo a sua sequência didática. E o quinto passo, a gente já vai mudar um pouco a nossa ideia. Bom, até aqui você definiu o seu tema, você definiu a sua metodologia, a sua sequência didática e o seu planejamento está pronto, Agora é só aplicar. Mais ou menos.
Vamos supor que você tem um planejamento perfeito ali, nossa, tá ótimo, meu projeto tá lindo, mas quando você vai aplicar, seus alunos não sabem nem o que é, eles nem entenderam direito o que é podcast, então eles nem vão conseguir fazer o projeto. Então, poxa, eu tive todo esse trabalho de planejamento, vou ter que mudar tudo no meio do caminho, não vai dar certo. Até aqui a gente tem um pré-planejamento, vamos chamar assim. E agora a gente precisa definir isso de acordo com a realidade dos nossos alunos. Então, vamos fazer o que não é tão usado da maneira que eu vou falar agora para vocês, mas que é extremamente importante. Vamos fazer uma mini avaliação diagnóstica. Qual o objetivo dessa avaliação? Tá? Ela pode ser feita de várias maneiras, por exemplo, uma prova mais tradicional, como uma roda de conversa, como, enfim, uma parte da prova no computador, outra presencialmente, ou a gente pode fazer uma pequena redação, enfim, pode ser feita de diversas maneiras, de acordo com o que você acredita. Mas o importante dessa avaliação diagnóstica, entre aspas, é a gente entender quais são as dificuldades dos nossos alunos e entender se eles estão preparados para o nosso projeto. Talvez eles estejam preparados demais e a gente precise dar uma dificultada, ou preparados de menos e eles nem consigam fazer o projeto. Então você precisa ter essa noção. A parte mais importante para você definir é quando você estiver montando essa avaliação, né, seja ela como for, imagine o seguinte. Imagine que você tem uma avaliação que é dada na escola toda e tem uma turma que vai muito bem e outra turma que vai muito mal. Dependendo de como essa avaliação foi montada, a grande diferença, na verdade, não é nem a qualidade de ensino do professor ou enfim, é o foco que o professor deu na aula e o foco da avaliação. Se a avaliação só está ali proporcionando, né, uma visão para uma habilidade específica ou para uma área muito específica e não está abordando tudo, quem tiver mais facilidade naquela parte específica que a avaliação está olhando, vai muito bem. E quem não tem, vai muito mal. Então, a avaliação ela tem que ter em mente todos os objetivos. Então, analise todas as habilidades que você definiu e deve ter uma parte da avaliação para cada habilidade, para você entender o que os alunos sabem e o que eles não sabem. É aquela coisa, né? Vamos supor que um cara tira 9 em medicina, mas daí quando ele vai fazer a cirurgia em você acaba se ferrando ali. Por quê? Porque um pontinho que ele errou era exatamente no que ele precisava fazer em você. A nota geral não importa tanto quanto o específico de cada habilidade. Lembre-se, o ideal é que o aluno, que você consiga visualizar exatamente o que os alunos têm dificuldade e o que eles têm facilidade para você trabalhar aqueles fatores em específico. Então, nessa avaliação diagnóstica, você deve entender exatamente isso. Pode colocar uma questão para cada habilidade, pode fazer uma pergunta ali na roda de conversas para cada habilidade, na redação analisar um pouco de cada. O importante é que tudo seja analisado, tá bom? Ok, definiu isso, você recebeu as notas e agora a gente vai para o nosso planejamento de verdade. A gente vai pegar esse pré-planejamento que a gente fez e vai adaptar de acordo com a dificuldade dos alunos e de acordo com as facilidades. Talvez você adicione alguma etapa, retire alguma etapa, tudo de acordo com a dificuldade ou facilidade. Vamos supor que você vai ensinar frações, mas os alunos tiveram muita dificuldade em divisão. Vamos adicionar 1, 2 aulas de divisão antes de apresentar frações para que esses alunos estejam preparados e também para isso não estourar tudo de uma vez lá na avaliação final, na bimestral da vida. Ok? Perfeito, então. E agora que a gente está com o planejamento pronto, replanejamos, está tudo perfeito, agora é a parte efetiva. Vamos colocar o projeto, enfim, vamos colocar o projeto aí para funcionar. Agora, o papel do professor, agora sim, é o que a gente andou discutindo nas outras aulas. Agora o professor vai acompanhar esses alunos através das metodologias ativas. Como eu falei para vocês, talvez aí dentro do seu planejamento tenha momentos que não tenham metodologias necessariamente ativas, que você vai ter uma metodologia mais tradicional ali, que você acredita que seja o ideal. Não tem problema. Mas no momento das metodologias ativas, lembre-se do seu papel como professor. Ele é diferente. O seu objetivo agora é caminhar junto com os alunos. Você não vai expor assim tudo, você não vai jogar informações para eles, não. Você vai caminhar, ir acompanhando esse projeto. Agora o papel do professor se torna um pouco de gestor também, porque você vai ter que entender esse acompanhamento está funcionando, não está, os alunos estão com dificuldade.
Não tenha medo também de fazer outras avaliações diagnósticas durante o processo. Não precisam ser tão complexas, mas você sabe que você está trabalhando uma habilidade X. Veja se os alunos estão entendendo, façam uma atividadezinha ali diferente, veja se eles estão conseguindo contemplar aquilo. Muitas vezes você vai perceber que os alunos talvez não gostem do que você está propondo, ou eles tenham muito mais dificuldade do que você esperava, e nesses momentos você precisa atuar, mudar o planejamento, fazer uma ação efetiva para que você consiga entender aquilo, mudar o seu tipo de explicação. Então, a gente sabe que existem vários tipos de maneiras de aprendizagem, né? Eu estou expondo alguma coisa visual, não está dando certo, não está dando certo, vamos tentar ouvir uma música, não está dando certo, vamos tentar fazer uma atividade, né, ali mais prática, vamos botar a mão na massa, cortar coisas, né? Enfim, mude o seu tipo de planejamento, mude a sua estratégia, caso os alunos estejam com muita dificuldade, tá? E agora a gente chega, né, vamos supor assim, fizemos a atividade, fizemos tudo ali, e agora a gente chegou na avaliação final, vamos entender se a coisa funcionou. Então, aqui tem 2 pontos importantes da gente notar. Primeiro ponto, é muito importante, tá? Muito importante mesmo, que quando a gente faz um projeto longo, extenso, né, onde o aluno vai ter que trabalhar bastante, ele vai ter que se esforçando, que isso gere algo físico para ele, que isso gere algo real, que ele consiga ver os resultados dele na prática. Ele está montando cartaz? Ele vê o cartaz na sala de aula, na escola. Ele está montando uma entrevista? Ele vê a entrevista dele pronta, né? Ele vê ali a montagem numa lousa digital, por exemplo. Ele fez um podcast? Ele ouça o podcast, ou que o podcast seja disponibilizado para os pais, tá? De todos os alunos. Então, é interessante que o aluno veja o trabalho dele efetivo, para que ele tenha satisfação, para que ele tenha orgulho, para que ele tenha motivação para continuar. Isso faz muita diferença. Então, vai fazer uma carta, que entregue essa carta, vai fazer um trabalho que a escola veja esse trabalho, que os professores vejam esse trabalho. Tá? Isso é muito importante. Marcelo, mas na aula de soma eu não sei como fazer isso. Não, tudo bem, na aula de soma não precisa. Mas quando a gente está trabalhando em um projeto grande, é muito importante que esse aluno veja, vai plantar algo, né, que isso seja exposto, vai ler um livro que a gente fale sobre isso, né, que chame o autor, enfim, que os alunos tenham influência, que eles vejam o trabalho deles efetivamente, tá? E o segundo passo é a avaliação em si. Assim como eu disse que tinha uma avaliação diagnóstica anterior, agora vamos fazer uma avaliação diagnóstica final. Vamos entender o que esses alunos evoluíram dessas habilidades. Então, utilize uma base, utilize a sua avaliação anterior como uma base mesmo para fazer essa nova avaliação, e a partir daí você vai entender o que os alunos aprenderam, o que eles não aprenderam, enfim, quais são as reais dificuldades deles. E principalmente o quão efetivo foi o seu projeto. Você vai precisar fazer mais aulas, você não vai mais precisar trabalhar esse assunto. O que os alunos mais gostaram, o que eles não gostaram, o que eles evoluíram, o que eles devoluíram, sei lá. Mas a partir dessa avaliação você vai entender. Por isso, novamente, é extremamente importante que você trabalhe por habilidade. Cada habilidade seja trabalhada de uma maneira específica para você realmente entender onde estão as dificuldades e onde estão as facilidades, tá? E a partir desses passos que eu listei para vocês, que eu também deixei disponível aí embaixo, é só você descer um pouquinho a tela, tá lá o documentozinho que você pode baixar, tem mais detalhes lá, tem várias sugestões lá para vocês seguirem também, vários exemplos, tá? A partir disso, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir criar a sua própria estrutura, a sua própria metodologia ativa e aplicar isso na realidade, usar isso com seus alunos, e eu tenho certeza que você vai ver uma diferença expressiva na participação, na qualidade e até no divertimento, no sorrisinho aí da galera. Sempre ver o aluno sorrindo, sempre ver ele feliz com a aula, é algo maravilhoso, tenho certeza. Tá? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenha sido útil para vocês. Como eu falei, qualquer dúvida podem entrar em contato. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.